E mais 60 voos de companhias aéreas no Brasil foram cancelados nesta terça-feira. O número de viagens domésticas e internacionais que não aconteceram nos últimos dias já chega a quase 600. O cancelamento acontece por conta do aumento dos casos de Covid-19 e da gripe influenza entre funcionários. Vale lembrar que as companhias aéreas obrigam seus funcionários a se vacinarem contra a Covid-19 desde o ano passado. Além da obrigação, uma das companhias já demitiu aqueles que optaram por não tomar a vacina. Volto com você, Cris. Esse caso das companhias aéreas é exemplar porque a obrigatoriedade da vacina para quem passa horas e horas do seu dia, muitas horas do seu dia, em outra pressão atmosférica, em altitude, já tem uma propensão a ter um eventual problema de trombose por causa disso, é um questionamento todo à parte. Eu sei porque eu acompanhei muito de perto com os vários médicos que eu acompanho desde o início da pandemia, cientistas, médicos que estão na linha de frente da Covid, aqueles que pesquisam efetivamente as vacinas desde o início, acompanham os pacientes com efeitos adversos das vacinas, que a gente sempre precisa lembrar, são raros, mas existem e acontecem, estão sendo registrados, porque as vacinas ainda estão, os fabricantes de vacinas ainda estão computando esses efeitos colaterais, já que eles dizem que as fases de teste só terminam, em alguns casos, em 2023, em outros, no caso das crianças, por exemplo, em 2026. Então, esses pilotos, quando começaram a ser obrigados a se vacinar, começou a surgir muito caso já, e muitos nesse meio, muitos mesmo. Eu soube do caso de 5 pilotos e comissários de uma única companhia brasileira que morreram depois de se vacinar por problemas de trombose, AVC e infarto agudo do miocárdio repentino, a tal da morte súbita, né? Que agora tem uma epidemia de morte súbita, ninguém fala disso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Atletas morrendo toda hora durante seus treinamentos, durante os jogos, os campeonatos, atletas de todas as faixas etárias infartando, trombose, AVC, aí aos montes provocando mortes, e parece que a morte súbita virou uma coisa normal, assim como se acontecesse desde que o mundo é mundo. E aí, com o caso dos pilotos, eu acompanhei eles tentando os atestados médicos justamente para manterem seus empregos, e muitos perderam os empregos porque não se vacinaram. Agora os vacinados estão afastados porque a vacina não funcionou. 1 minuto, Ana. O que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, Vitor, muitos pilotos aí, muitos funcionários de empresas aéreas que se recusaram a vacinar, eles foram demitidos. E agora muitos voos também estão sendo cancelados porque muitos funcionários estão infectados pela Covid-19, funcionários que vacinaram. E isso está acontecendo também nos hospitais aqui nos Estados Unidos. Muitos funcionários, muitas pessoas relacionadas à saúde que não queriam se vacinar foram demitidos, principalmente no estado de Nova York. E agora, médicos que estão vacinados e que contraíram a Covid estão sendo aí, não forçados, obrigados no sentido de eles estão tendo que atender os pacientes porque existe aí uma conta que não fecha. Estava só lendo aqui na revista Oeste que a OMS informou, né, que vacinas contra a Covid-19 elas precisam de atualização. Ou seja, nós vamos continuar falando dessa vacina como um bloqueio sanitário, se a própria OMS disse que os novos produtos têm de prevenir a transmissão comunitária, ou seja, isso que temos agora, essas vacinas, não protegem, não fazem o bloqueio sanitário e não protegem contra a transmissão. E mesmo assim, vamos continuar discutindo esse passaporte sanitário? 1 minuto, Fiuza. Olha, a pergunta é essa que está estampada na testa de todos os executivos das companhias aéreas. Vou voltar ao espelho. Deem um pulinho no espelho, senhores executivos de companhias aéreas, e olhem para suas testas. Está escrito lá, vocês estão obrigando funcionários, alguns pilotos, como a Cristina Grêmio acaba de dizer, com potenciais de riscos grandes por conta de todas as consequências de trombose que são possíveis nesses casos com essas vacinas, cujos efeitos adversos não são totalmente conhecidos. E eles, vacinados, estão doentes. Vocês não estão preocupados com a decisão que vocês tomaram? Vocês não estão um pouco preocupados com a responsabilidade que vocês assumiram
empurrando funcionários para uma obrigatoriedade sem pé nem cabeça, sem nenhum parentesco remoto com a lógica. É isso que eu digo. Olhem no espelho e vejam. E aí, olha, por favor, né? Onde é que está o Ministério Público pela enésima vez? Vocês estão vendo isso acontecer? Vocês estão vendo companhias aéreas humilharem os funcionários? Aquelas pessoas que têm precondições clínicas que as deixam suscetíveis aos possíveis efeitos adversos das vacinas, que, por sua vez, não são totalmente estudados. Vocês vão assistir isso tudo, chupando o dedo, vendo empresas disporem da vida dos seus funcionários, baseado em que lógica? Quem é que está apontando um revólver para a cabeça de vocês, mandando vocês ficarem calados? Então é isso. Desculpem a inflamação, é esse o estado do ultraje. Isso é um ultraje. Ou a gente mexe nisso agora, ou então a civilização acabou.